gente tem aqui a honra de receber na Rina Educação o cacique Ramon Tupinambá, nesse nosso primeiro ciclo de entrevistas sobre a educação no Brasil. O seu nome indígena é Itagiba. Ele mora na aldeia de Tucum, em Ilhéus, em Olivença, do povo Tupinambá. Ele é licenciado em Artes e Linguagem na Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena da UNEB, é educador da língua tupinambá no Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, atuou na formação de professores indígenas da Bahia, programa Saberes Indígenas na Escola com a língua tupi, membro da Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais, é líder da aldeia e condutor do ritual sagrado Porancim Tupinambá na cerimônia do sopro e da limpeza espiritual feita por Peitinguá, medicina preparada com ervas sagradas. Tudo bom, Ramon? Tudo bem. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Álvaro? Boa tarde, cacique Ramon. Prazer estar aqui contigo. Bom, a gente está aqui com o Ramon, ele contou para a gente já hoje a história de vida dele, então eu sugiro que vocês assistam essa história de vida, conheçam essa bela história da raiz do que é o Brasil. E a gente vai conversar aqui com o Ramon. Eu queria fazer uma pergunta para você, cacique Ramon, que é a seguinte: o que significa educação para você? Bom, a educação, segundo a minha avó, que já se encantou nos seus atos dos 106 anos, um século e 6 dias, ela dizia para nós que a educação ela está em tudo, Ela está numa árvore, ela está na floresta, Então a floresta nos ensina. E a respeito disso, vai dizer que na educação a gente tem que ter o respeito, o saber ouvir e o momento certo para falar, Então ela dizia que o ouvir é mais importante do que o falar, Você sempre prestar a escuta ao outro, Então, a educação ela passa por isso, Ela passa pela observação de como se dá toda o nascer de uma árvore, que árvore é aquela, a medicina. Ele caiu. Eu acho que quando tem uma ligação, alguma coisa assim, a internet. Mas é muito legal isso, Você vê, essa outra perspectiva. É sensacional. Faz pergunta ocidental e recebe resposta tupinambá, Exato. Isso. Então, retomando, é isso, Então, todo o ensinamento que as florestas nos traz, Aqui para a nossa concepção indígena, povo originário desse país. Então, a partir desse momento, a gente vai encaminhando esses conhecimentos, trazendo isso para a nossa vida, mas também tem a educação que a gente chama que é a educação escolar, que retrata com as diretrizes aqui do nosso povo também, dos povos indígenas da Bahia, por exemplo, o nosso currículo escolar diferenciado, que não anda distante do conhecimento próprio da pessoa, Então, as nossas escolas aqui, por exemplo, os professores em sala de aula trabalham com os alunos da sua forma de ser, da sua vida, do seu dia a dia, com as contações de histórias, os rituais, Todo o processo histórico do povo e vivência do povo é trazida para a sala de aula, para que esses menorzinhos que vão crescendo, vão entendendo a sua história de vida aqui dentro. Então, a educação para a gente é algo muito importante, foi algo
que nos possibilitou, por exemplo, o reconhecimento do nosso território, né? Então, assim, através de grandes pessoas, lideranças que estavam à frente, como Nubian Tupinambá, Nádia Cauã, né, Pedrízia, Rosilene, né, e outros mais que vieram surgindo, que foram trabalhando dentro desse território. Não tínhamos escolas, né? Hoje nós temos 5 colégios indígenas dentro desse território, né? E olha que importância, né? As salas nucleadas que trabalham com as criancinhas menores, também que pertencem a esses colégios, quando o pai e a mãe vai para a roça, então essas criancinhas ficam na responsabilidade dos educadores. Então, é onde a gente está, né? Essa educação que nos possibilita vencer muitos obstáculos e também nos ajuda a formar nossos futuros educadores, futuros agentes de saúde e outros mais, né? Técnicos agrícolas, né? Que vêm e retornam para suas comunidades depois que chegam a uma universidade, por exemplo. Hoje a gente tem aqui na Bahia licenciaturas interculturais de educação escolar indígena. Então, a gente tem todo esse envolvimento e essa construção coletiva, né, para essa área. Legal. E me fala uma coisa, Cacique Ramon. Quem não é indígena, como é que vocês chamam, né, essas pessoas da cidade? E aí eu ia perguntar se vocês têm algum na escola indígena, se vocês estudam também alguma coisa que é de fora. Certo. A gente chama o Caraíba, né? Caraíba é o não indígena, né? Então, aqui o currículo ele também adequa, né, essas informações formais, né, do que é colocado pelo MEC também, porque isso possibilita também a questão do ingresso no Enem, né, e outras coisas mais, né, porque o Enem não é específico, ele é para todos os brasileiros, né, então, para que a gente também estejam melhor informados e formados também, a gente consiga fazer uma prova legal, pontuar, para que a gente possa também ser aí contemplados, né, com o acesso às universidades também. Então, aqui a gente faz isso, né? Agora, porém, tudo a gente recebe esses livros do MEC, por exemplo, são recebidos aqui nas escolas, e a gente faz a desconstrução deles, por exemplo, né? A gente consegue desconstruir muita coisa que é trazida naquele livro do MEC que não vai nos levar a lugar algum, né? É algo que a gente chama uma perca de tempo, é aquilo ali, né? Então, assim, a gente trabalha com eles agora, porém, fazendo toda uma trajetória de fazer as críticas também, né, dentro do que o livro tem, o que vem falando. Então, a gente vai fazendo essas desconstruções aí do que é nos imposto, né, dentro da sociedade. Então, a gente faz esse trabalho aqui também. Você, imagino que conheça o Paulo Freire, não sei o que você acha do Paulo Freire. Sim, né, e Paulo Freire teve em Ilhéus, né? Há muito tempo atrás ele teve Ilhéus. Nádia Cauã, que é minha companheira, teve contato direto com ele. Muito material do que ele vinha trazido foram também aqui trazidos para a realidade aqui dos povos, não só indígenas, mas o povo do campo em si, né? A gente trabalhou com muitas obras de Paulo Freire, né? Trazendo esse contexto, né? Eu acho que Paulo Freire deve ter convivido também com os povos indígenas, né? Quem sabe, eu não sei a história de Paulo Freire, né? Para poder compreender também esse outro lado de uma educação formadora de pessoas, mas que seja participativa, que as pessoas tenham condições de trazer os seus conhecimentos, né? Porque nenhum conhecimento pode ser jogado fora.
né? Todos os conhecimentos são válidos, né? A depender da realidade de cada um. Então, Paulo Freire traz muito isso, né? Essa questão de forma coletiva, de forma participativa e tudo mais, que já é fortalecer ainda o trabalho que já vinha sendo desenvolvido dentro das nossas comunidades. O Ramon, eu queria te fazer uma pergunta. Na escola tradicional do Caraíba, geralmente tem, né, hoje menos, mas antigamente era muito mais, tinha essa tradição, né, das punições para o aluno que não obedecia, que não fazia o dever de casa ou que se levantava, né? Como é que acontece isso nas escolas indígenas, né? Como é Deixa eu complementar. que é esse assunto, claro? Deixa eu complementar, porque nesse mesmo sentido. E não só a punição para uma eventual indisciplina que o Álvaro faz, próprio do ensino-aprendizagem, né? Aos conteúdos, a essa relação com o que é ensinado, com aquele que não apreende totalmente, que na escola dos Caraíbas a repetição, né? A pessoa não passa de ano. Como é que é com vocês? Tá. Primeiramente, dizer que nenhum aluno aqui é punido. Já começa por aí, né? Aqui a gente tem as nossas crianças livres, né? Desde pequenas e tudo mais, porque elas precisam vivenciar, né? Toda a sua realidade. Então, ela não pode ficar trancafiada em um lugar quadrado, como se fosse aquele modelo só ali de aprendizado, né? E a gente tem ainda experiências aqui, trazendo nessa pergunta que vocês fizeram, muitas escolas que vêm para dentro das aldeias e quando chega aqui, né, vai fazer esse contraponto, né, justamente quando eles mesmos conversam a discutir aqui com as nossas crianças e os professores, para os professores também, né, os educadores aí, e ver a diferença da coisa, né, porque aqui a criança ela é livre, né? Ela consegue captar, né, muitas coisas do ensinamento porque ela está dentro do seu cotidiano, está ali na sala de aula, tudo bem, né? Mas ele tem um espaço maior para poder se trabalhar com essa educação diferenciada, né? Por isso que se chama educação diferenciada, não somente dentro, né? E a gente vê aqui quando os meninos das outras escolas da cidade chegam aqui, nossa, é uma loucura, né? Porque os professores não conseguem segurá-los, porque, primeiramente, está dentro da floresta. Outra coisa, quando chega, tem um rio muito bonito aqui, né? Que os meninos chegam aqui, né? Eles até deram o nome de refrigerante, né? Falaram assim, aqui é o Rio de Guaraná, porque a água é avermelhada e limpa, né? Água limpa e avermelhada, água boa mesmo, assim. E os meninos caem dentro, sabe? E se diverte. Então, a gente vê essa questão porque nas escolas formais parece que os meninos ficam muito presos, né, a cumprir regras, né, dentro dessas escolas e aqui não, né, você não tem regras, né, a gente tem os pontos e momentos, né? Então a gente tem esses pontos das atividades que são específicas, tudo mais, mas tem esse outro lado lúdico, né, para que o aluno se sinta bem e se sinta à vontade e com condições, né, para poder captar a informação que ele recebe. Claro que tem aqueles alunos que são mais dislexos, né, que tem mais, mas cada um deles tem o seu tempo. Então, quanto a essa questão do passar de ano, né, a gente tem alguns que vão seguindo, né, porque tem essa condição mesmo, outros têm que ser trabalhado mais, até para que a gente tenha esse cuidado também de poder fazer essas observações, os professores têm as suas anotações, né, tem esse diálogo direto com os pais, para que os pais também façam parte da vida desse aluno, né? Assim, quando
a gente tem esse trabalho, a gente incentiva na escola, porque tem muitos pais ainda que estão no processo do alfabetizado mesmo, né? Então, assim, a gente tem... E a curiosidade maior é que os próprios alunos menores que estão aprendendo, que estão com capacidade mais rápida de aprender, eles ensinam seus pais também, né? Então, a escrever, a fazer uma letra, algo, né? Dessa forma. Então, a gente faz uma educação muito bem compartilhada, né? Então, com isso, é a diferença, né? A gente consegue ter uma amplitude maior, assim, eu acredito, né? Porque você consorcia com tudo, né, com o ritual, com todas as práticas que são realizadas dentro da aldeia. Então, é assim que se dá esse processo aqui. Falar, antes que eu esqueça, já estou para falar isso algumas vezes. Manda um abraço aí para a Nádia. Fala que a gente está com saudade dela. Valeu. Nádia Cauã, um abraço. Tá mandando outro. Tá, depois fala para ela aparecer aí também. Eu queria te perguntar, por exemplo, aqui, né, nas escolas normais, uma das grandes questões que os professores têm é controlar, às vezes, a sala de aula e fazer com que os alunos prestem atenção, né? Então, com que os alunos façam as coisas. E, porventura, às vezes, tem briga entre um aluno e outro. Pelo que você estava falando, eu já estava imaginando que isso é muito diferente também, porque essa questão de prestar atenção é muito mais natural, né? Me parece que existe um caminho aí da educação que tem uma energia muito mais natural com o tempo do aluno e com o brincar também. Então, qual que é essa relação do aprender e do brincar? A gente aprende brincando. Essa é a parte melhor, né? Porque aqui a gente se diverte muito, né? Então, assim, por não ser pessoas diferentes, inclusive, que eu acho que é uma dificuldade também nas escolas formais, porque todo ano você tem gente diferente, né? Dentro das escolas, das salas de aula, nas escolas ali, sempre são pessoas diferentes. E nas aldeias, não. Nas aldeias são famílias que estão ali, que é aqueles pequenininhos que todo mundo já conhece, ele já vai também, sabe? E segue o ritmo, né? Segue o ritmo. É uma dança, né? Então, a gente consegue falar assim com bastante emoção mesmo, porque a gente vê o desenvolvimento das crianças assim, né? Tem crianças que falam, olha, você é professor também, o outro já vira, olha, você é um médico para tratar com erva medicinal, viu? Esse negócio de médico da CESAI, não. Né? Então, já você vê as crianças, né? Porque a gente vai trabalhando essa educação e nesse processo dessa educação a gente também começa a internalizar o processo da luta também, né? Então, assim, é algo muito importante isso, porque é algo da vida, né? Aqui da vivência mesmo real da aldeia, né? Então, esses alunos já sabem, né, o processo da luta, já conhecem, né, desde a barriga da mãe, que a mãe está no processo da luta. E quando a gente trabalha esse processo da educação, que entra todo esse histórico, né, do povo também, as crianças internalizam tudo isso, né? O outro fala, você é cacique, viu? E tudo mais. E aí a gente vai se trabalhando isso. Então, tudo fica mais fácil, porque as regras aqui, elas são comunitárias. Todo mundo discutem como é que se dá a vida da aldeia, né? Todo mundo, a gente tem as grandes reuniões, assembleias, né? Aqui dentro do nosso território, para definir nossa vida, né? Planejar, né? Como é que a gente consegue caminhar dentro de um processo de luta árdua, né? Que aí já integra 520 anos, desde o primeiro contato, né? E como a gente pensar nessa vida nossa no presente, né, para ir construindo esse futuro também para eles, né? Então, assim, é dessa forma que a gente faz, né? Aqui fica livre, né? As crianças precisam estar livres de tudo. A gente não precisa, até porque gera um impacto a partir do momento que você gera uma
regra em cima de uma criança, por exemplo, que está ainda com seu pensamento ali em formação, e a gente não pode jamais impactar esse processo dela, né? Então, a gente precisa cada vez mais buscar isso, né? Com que elas estejam livres, com seu pensamento funcionando bem ali, né? Para que possa ajudar, né? Tem criança aqui que ajuda com as atividades, como eu falei, né? Ajuda um ou outro, às vezes tem dificuldade, eles mesmos vão se ajudando, né? E assim a juventude também, né? A juventude aqui que é extensa, muito jovem, né? Aqui que vão se desdobrando também dentro desse movimento por um todo. Cacique Ramon, eu estou pensando aqui na educação de vocês dessa forma ampla, né? Com a vida, com a floresta, com a natureza. E qual que é a relação da educação? Quer dizer, tem toda a relação, né? Mas com os rituais, com os mitos, quais são os principais? Não sei se eu fui muito claro. Assim, a relação da educação com os ritual rituais. Aqui, sim. Com a religiosidade, espiritualidade, não sei a palavra correta. Todo o professor, então, toda essa prática ela é vivenciada. Então, esse processo da educação, né, ele também incorpora todo o saber e o fazer do nosso povo, né, através dos entendimentos, né, que se tem. Então, muitos educadores trabalham isso dentro das salas de aula, né, para que a gente faça, por assim, nas sextas-feiras, né, e na lua cheia também, né? Então, assim, todo dia, quando vai iniciar a aula, faz o rezo ali, né, canta, né, faz oração para o sol, né, Quaracê, né, faz aí a oração para a lua, que é Jaci, né? Então, isso. Então, as vestimentas, né, do Biriba, né, que é bom, fazem, né, qual é a árvore que está melhor, qual é o lado da árvore, né, até onde se vai e tudo mais, né? Então tem todo um processo assim, né? É uma riqueza gigantesca de meios que nós temos para se trabalhar educacionalmente, né? Então assim a gente tem muita coisa, né? Como é que ele vai fazer o material dele sagrado, né, que é o maracá, né? O que faz, por que faz, qual é a semente que coloca, né, que é um material sagrado de trabalho ritualístico, né, para os cantos, né? Então é assim que é desenvolvido. Então há essa ligação direta, né? Aqui não se separa nada. Ramon, uma curiosidade, saindo um pouquinho só do tema educação, mas dentro, porque isso também é tema de educação aí, como é que é esse ritual, né, o Petinguá? Se você puder contar para a gente. Para quem não conhece, aí a gente vai falando, né, limpeza, né, com as nossas ervas, e tem o nosso fumo mesmo, né, que a gente usa também com fins ritualísticos, né, espiritual, para fortalecer o nosso espírito em contato com os nossos ancestrais, né? Aqui está, né, o tabaco, né? Então a gente faz sempre o nosso rezo, né? Então o Petinguás, né, para a terra, né, nos aterra cada vez mais, nos enraiza, né, e nos ajudam também a ter as nossas visões, né, trazer a nossa concentração para ter nossas visões, né? Então a gente tem esse respeito muito grande, né, com os nossos ancestrais aí que foram deixados na terra, né, para que a gente pudesse ter condições de observar, né, e poder aprender com a mãe, né, a nossa floresta aí que nos cuida, né, e nos mostra todo o caminho. Então, esse é um ritual muito sério, é muito assim, para quem não conhece, a gente tem sempre esse cuidado,
né, para poder fazer as coisas da forma como nos foi ensinado, assim, né, e vai para frente, cada vez mais outras pessoas vão vindo, né, também vai dando prosseguimento, né, a esse trabalho que nós fazemos aqui. Além do Petinguá, claro, a gente trabalha também com os banhos, né, com as ervas agora, então tem todo um rezo, né, que a gente faz, os defumadores, através das resinas das nossas florestas também, né, que vem, né, nos trazer assim essa limpeza maior, é muito bom. Legal. E, Cacique Ramon, você falou, né, bastante da educação aí, como é que ela é, né, essa liberdade que os alunos têm, essa relação que respeita muito mais o ritmo de cada um e também esse movimento que ocorre junto com a natureza, com os ritmos da natureza, com os fluxos, né, tanto da criança, jovem e o próprio ambiente. Eu queria perguntar para você o que você acha da nossa educação. Você que já passou por ela, fez também faculdade, o que você acha? O que falta? Né? O que ela consegue fazer e o que ela não consegue fazer? Bom, eu acho assim, na minha concepção como pessoa, né, muitas pessoas vão ter concepções diferentes, mas eu acho que é um sistema do que a gente vê muito fragilizado. Eu acho que essa educação que é hoje feita para a sociedade brasileira é uma educação frágil e é algo muito cheia de que você precisa cumprir muitas coisas, né? Então, para a realidade dessas pessoas, para a realidade, eu acho que ela não é o SC participativa, por exemplo, né? Então, tem muitos professores que são donos dos saberes, né? Por exemplo, né? Professores acham que sabe mais do que o aluno, né? E às vezes aquele aluno tem um conhecimento, né, que ele não sabe, às vezes o aluno consegue expor aquele conhecimento e às vezes não é o correto, né? E acaba impactando isso, né? É essa a diferença nossa aqui, como eu falei anteriormente, né? Você não pode impactar um meio de pensamento porque você deixa aquilo internalizado dentro, se expor novamente, né? A um conhecimento. Então você engessa a pessoa. Então, eu penso que essa educação que é dada, ela é muito engessada, né? Ela precisa, de fato, ser participativa, ela precisa ser mais abrangente e trazer esses cuidados, né, para uma sala de aula, por exemplo. Eu acredito que a partir do momento que segue ter uma educação melhorada, até porque eu não sei como é que se mede a educação, né? Existem gráficos para poder, né, como é que se dá essas medições de educação, né? Eu vejo aí aparecer Brasil no ranking tanto lá da educação, né, e tudo mais. Eu acho que não é isso. A gente não precisa ser pessoas colocadas para ser pessoas que vão competir. Por exemplo, a gente tem que ser educadas para conviver e não gerar um termo de competição. Infelizmente, a gente está dentro de um sistema que gera para isso, gera o processo da competição de pessoas, né? Você primeiramente tem que sair do processo do ninguémismo, né? Essa palavra eu aprendi com que ela falou isso, né? O processo do ninguémismo, que é inclusive trazer para os pais dizerem para os seus filhos, dizer meu filho ele não é ninguém. Então se ele for para a escola ele vai ser alguém na vida, que não é realidade. Ele já é o ser da sociedade. Ele tem conhecimentos que foram trazidos de formas diferentes, né? E precisa ser atentado para isso. Então eu penso isso, né? A gente vem trabalhar na Bahia, aonde a gente vem trazendo esse diálogo, inclusive muitos professores, diretores de escola nos procuram
para fazer, inclusive, a formação com esses professores, né? Então, a gente se dedica a isso também, a gente faz essa troca, a gente não cobra nada, né, para essas pessoas assim, a gente vai satisfeito, né, para poder saber que o nosso conhecimento pode ajudar alguém, né? E a gente fazer essa partilha de conhecimentos. Então, a gente tem conseguido exercer esse papel, né, de formadores também, não só para os professores indígenas, mas para os professores de 11.645 de 2008, que não é implementada na sua realidade, de trazer a historicidade mesma, né, dos povos indígenas, como é que se deu, para poder sair desse romantismo, né, de dizer que o índio pescou, o índio caçou, o índio... Isso é algo muito perigoso, isso gera preconceitos, né, gigantescos. Voltou. Voltou. Cortou o finalzinho que você estava falando, Ramon. Miscigenação forçada. Acho que era isso. Seres assim. Então, a gente precisa que essa educação que é ofertada através do livro didáticos que é feito pelo MEC, deveria começar estudos que vão para esses livros, né, que são ofertados para isso, com essas crianças, adolescentes, dentro das próprias universidades. Né? Como é que a gente consegue fazer essa desconstrução que já vem já de muito tempo, né, esse processo, e perdura até os dias de hoje. Então, eu penso que essa educação precisa modificar urgentemente para que a gente, de fato, tenhamos pessoas conscientes. Brasileiro, né? Ele tem que compreender. Ajuda a internet. Né? O cidadão precisa compreender o seu pertencimento, primeiramente. Né? E, antes de tudo, a gente eliminar todo tipo de preconceito e a gente se compreender como seres humanos que veio de algum lugar. Né? Então, esse processo é importantíssimo e a gente não vê as escolas se preocuparem com isso, por exemplo. Né? Trazer esse pertencimento, quem sou eu, pessoa, eu venho de quem, meu pai, minha mãe, minha avó, bisavó, como viver essas pessoas, de que forma foi, né? A gente fazer isso. Aqui nas aldeias, a gente faz isso. Né? A gente procura compreender até onde a gente consegue chegar na nossa linhagem. Nós, seres indígenas do século XXI, que estamos aqui hoje, que tem uma bagagem histórica gigantesca, né? Até onde a gente consegue fazer a linhagem de famílias, por exemplo. Então, a gente pega indígena lá de 1800 e não sei quantos lá, sabe, que veio na família, que isso vai ficando, né, dentro desse processo do pertencimento. Né? Então, eu acredito que ela passa muito por isso. Ramon, concordo plenamente com você, acho muito legal estar ouvindo você falar isso, né? Vejo esses problemas na educação também, e você fala de conhecimento partilhado, que eu acho que é fundamental também. O Márcio quer fazer uma pergunta, mas queria só colocar aí que eu gostei muito do que você falou, muito mesmo. Pena que deu algumas cortadas, mas a gente conseguiu entender tudo. Sim, eu também gostei, porque vocês trabalham com autonomia ao invés do aprisionamento, que é a escola do Caraíba, né? Porque as nossas escolas aqui lembram muito de uma prisão. Né? Não se pode ter o divertimento no processo de aprendizagem, tem que seguir uma disciplina rígida, tem que seguir um conteúdo, tem alguém que sabe mais que os estudantes. Então, é uma relação, é outra, não há comparação a ser feita. Né? Está ouvindo? Voltou? Cacique? Estou ouvindo. Tá, legal. Estou ouvindo. Não, em resumo, eu falava da autonomia da relação de vocês com a educação, em oposição ao aprisionamento que o Caraíba faz no processo de ensino-aprendizagem. Né? As escolas lembram muito de prisões.
E não dá nem para comparar, são mundos diferentes, né? Pode estabelecer algumas relações, mas é outro modo de ser. Mas a minha pergunta, ela talvez fuja um pouco, mas eu acho que não, do tema educação, porque imagino que tem uma implicação direta. A pergunta é sobre se persiste o cristianismo entre os tupinambás, o que persiste, como é essa relação hoje. E digo que tem relação porque a presença do cristianismo implica em diferenças muito grandes, né? Hoje tem muita gente nos perguntando justamente sobre a religiosidade, né, dos tupinambás, por exemplo. E por ser um povo de muito contato, né, muita coisa se internalizou, né, dentro do povo. Então, hoje eu digo que o povo tem fé, muita fé, porque a gente tem índio católico, tem índio evangélico, tem índio de Umbanda, tem índio tupinambá que faz parte do povo de terreiro, e tem índio igual a eu, né, que não segue nada disso e segue as leis da floresta, né? Então, assim, é um trabalho que foi feito, né? O cacique Babau, ele tem que dizer aqui que foi algo que eles foram muito conseguiram o objetivo que eles queriam, né? Que foi de fato internalizar o ser, né, do cristianismo dentro das populações indígenas. Não falo não só a questão do Tupinambá, mas você acompanha isso em todos os territórios indígenas do Brasil, né, que tem feito, até os dias de hoje, a gente tem acompanhado aí essas manobras malucas aí desse desgoverno Bolsonaro, que tem tentado, inclusive, infiltrar pessoas evangélicas em aldeias isoladas, né? Então, a gente tem acompanhado esse processo. Então, é algo que a gente diz que a colonização ela ainda é contínua, né? É perversa, né? Ela nega, né, as práticas nossas próprias dos povos indígenas. A gente tem acompanhado com os Guaranis Kaiowá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as igrejas adventistas usando os próprios indígenas para massacrar eles mesmos, né? Pela infelicidade, eu recebi um vídeo, inclusive, de índios com facão, né, batendo em anciãs, né? Olha a loucura que é e a lavagem cerebral que é feita nessas populações tão vulneráveis, sabe, no sentido de seguir algo que não é pertencente a eles, né? Então, a gente vê também esses impactos, inclusive dentro do próprio ritual nosso que a gente faz, né? Assim, como se trabalha cada um corpo a partir do momento do que se acredita, né? E a gente sempre vem com as orientações dos encantados, que são os seres de luz da floresta que chega, que são nossos antepassados, né? Que passou, que as pessoas aqui recebem, que são preparadas para isso, né? Que traz toda a informação para que tenha esse cuidado, né? Porque senão pode se tornar povo sem identidade, né? Então a gente precisa ter isso, né? Mas a gente também não pode negar esse acesso que foi feito, né, aí dentro desses territórios. Hoje tem muita gente aí das igrejas, como os bispos, né? Tem alguns aí que se desculpam com os povos indígenas pela inserção perversa, né? Aí obrigatória das questões aí do cristianismo, por exemplo, né? E a forma como eles ajudaram, inclusive, os indígenas a perderem seus territórios, né? Porque quando eles falavam que era missões de Jesus, né? O Jesus que eles chamam aí estava além de muita coisa, né? Nem pertencia a esse território, né? Então, assim, brasileiro que eu falo, né? Vem de outro lugar e vem disseminando em todo o continente aí e vem chegando nessas comunidades. Então, a gente vê que é algo que ficou por conta desse status. Assim, tem muitas festividades feitas para Divino Espírito Santo, para São Jorge, para São Sebastião, né? Então, tem muita coisa que é trazida ainda na essência nos dias de hoje. Sim, entendi. Entendeu? E, assim, outra coisa, quando você fala da autonomia
da educação, eu penso que essa educação, do que a gente estava, né, só repetindo também o outro lado, eu penso que ela tem que dar autonomia às pessoas, né? Ela tem que dar autonomia para que elas possam desenvolver o seu pensamento, né? Eu acho que a gente não pode privar as pessoas da sua autonomia, né? Então, hoje se fala aí de formas, pessoal diz, né, que eu até esqueci agora, que chama da política aí, democrática, né? A coisa da democracia aí. Então, hoje a gente não vê isso, né? Essa democracia dentro das escolas que estão fora, para além das aldeias, né? A gente vê uma coisa muito imposta mesmo, né? A gente, quando chega em São Paulo, aí que eu falei, né, eu tenho esse retrato comigo, e também em Belo Horizonte tem uma avenida gigantesca dentro de Belo Horizonte, que é chamada Avenida Mendes Sá. E a gente foi fazer uma palestra em um grande auditório para uma enormidade de adolescentes, por exemplo, e eu perguntei a eles se eles sentiam à vontade com a questão da Avenida Mendes Sá, né? E aí eles nem sabiam quem era Mendes Sá, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente passa no processo da vivência que nós tivemos aqui com o Mendes Sá, nossa, você via muitas meninas chorando, meninos, professores, né? Porque não conheciam o processo da história, né? Então, assim, desconhece mesmo, porque isso não é trazido para que as pessoas conheçam, né? E cada vez mais, se puder esconder essas histórias que foram perversas para se dar o que chamamos hoje Brasil, né? É complicado, né? Então, precisa dar conhecimento às pessoas, precisa mostrar o que é na realidade, né? Agora, claro que para as criancinhas, a não ser as nossas daqui de fora, tem que ter um certo cuidado também para poder não gerar um impacto também nessas criancinhas que já estão numa vivência totalmente diferente da nossa. Legal. Assim, só complementar aqui, Álvaro, eu Vai achei lá. muito interessante que o Cacique fala sobre a Avenida Mendes Sá de Belo Horizonte, que as pessoas nem sabem o que significa, o que significou o Mendes Sá, né? E muitas vezes os caraívas falam do aculturamento dos povos indígenas, né? De se perder as tradições, de se integrar muito na sociedade ocidental e se perder nisso. Mas ele não se dá conta do seu próprio aculturamento. Porque, veja, nem o nome da avenida, nem o que significa aquele personagem histórico as pessoas sabem. E isso não é pontual, isso é estrutural na sociedade ocidental, né? O processo de aculturamento ele faz parte, ele é necessário para manter, por exemplo, uma educação que aprisiona e que não trabalha com autonomia. E só complementando, e quando conhece o Mendes Sá, ele é uma figura importante, nobre, né? Que só vê um lado. Fazer uma crítica não se dando conta que ela não só serve para a sociedade ocidental, para os caraívas, mas como ela é estruturante disso, né? Como ela organiza. Só isso. Legal. E é uma preocupação, inclusive, com essa questão com essa padronização de pessoas, né? Isso é um risco gigantesco quando você se trabalha uma educação padronizada, porque você padroniza pessoas, você não consegue fazer com que ela tenha a amplitude dos pensamentos, que ela fique certamente ali só invocada com aqueles pontos de discussão, né? E isso é difícil. Hoje você tem, a gente está falando de educação, mas isso perpassa por tudo, né? Hoje você tem meios de comunicação, né? Então muita gente vai muito pelo que é passado nas televisões, né? É complicado também, né? Porque vem mostrando algo, né, de uma atualidade que eles querem, né? Então, assim, acho importante mostrar isso para as pessoas, porque isso dá ibope, isso dá não sei o quê e tudo mais, mas também gera forma de discussões. Mas só discussões já prontas, né? Então, são informações que são direcionadas na realidade. Tem um senhor aqui que ele é
só uma pesquisa da preocupação que ele tinha com isso. Eu ia, onde está a nossa educação? Porque eu parei, ele contando, eu parei 2 horas do meu tempo no centro de Ilhéus, ali onde tem uma grande, chamado Calçadão, né, que fecha a cidade toda, e ele ficou parando só para observar as pessoas. E ele dizia, eu não consegui ver o diferenciamento de uma pessoa para outra, porque era um tipo de roupa de marca igual, era um tipo de celular igual, era um tipo de calçado igual, né? Aonde está a diferença, né, das coisas? Então, assim, até isso, né, o processo do consumismo, né, a questão desse capital perverso, não participativo, que é colocado também, né, porque essa questão de geração para as crianças, para os adolescentes, universitários e tudo mais, eu acho que tem que ter essa preocupação, né? Quanto presos a esse sistema, né? A gente precisa estar ligados de forma, mesmo assim, de uma forma coletiva de pessoas. Amor, por favor. Pode passar rapidinho. Nádia passou correndo aqui. Nem deu um oi. Fala que eu estou esperando um oi dela, mas, Ramon, eu acho que mais do que a gente, né, perguntar, a gente tem muita coisa para aprender, porque a sabedoria de vocês e que olham de fora para essas nossas práticas, para essas tradições aqui da nossa sociedade que gerou esse consumismo, esse individualismo, essa desconexão com a natureza, essa falta de um amor, né, assim, pelas coisas, pelo próximo, pelo grupo, por partilhar conhecimento, por partilhar experiências. Vocês têm muito, né, muito para ensinar. Então, eu queria na verdade, não é uma pergunta, o que mais que você gostaria de falar para a gente, né? Se você pudesse, você ser um formador para a nossa educação, né? Que conselho você daria? Bom, aqui nós temos que dizer assim, nós estamos dentro da floresta da Mata Atlântica e a gente tem um cuidado para com ela, onde a gente também refloresta cada vez mais, né? A gente consegue fazer esse trabalho, a gente faz parte aqui, ajudamos a construir a Teia dos Povos, aqui no sul da Bahia, aonde a gente se discute o bem viver, né? Como é que a gente pode construir esse bem viver de forma participativa, coletiva, né? Então, a gente pensa aqui o seguinte, como é que o indígena pode ajudar o quilombola, como é que o quilombola pode ajudar o povo sem terra, como é que pode ajudar o extrativista, o pescador, a marisqueira, aonde a gente consegue pontuar coisas que são iguais, né, parecidas, vamos supor assim. E a gente tem feito esse trabalho aqui, e é uma ambição, inclusive, gigantesca nossa, de reflorestar cerca de 1 milhão de árvores. Já começamos, né? 1 milhão de árvores em todo o sul da Bahia, onde a gente possa pensar no próprio cuidado com a terra, né? Então, a gente tem aqui um trabalho agroecológico, educacional, onde a gente se discute tudo isso, né? Paralelo, temos ensinamentos diferenciados voltados para o povo da terra, e a gente tem inclusive nas grandes cidades. Eu acho que a gente precisa discutir melhor o modelo de vida, de fato, dessas pessoas, porque a gente vê muitas construções, edificações muito concreto, muita coisa, e muitas árvores sendo retiradas das suas localidades de origem, né? Então, eu acredito que as pessoas também precisam plantar uma muda de árvore, né? Poder discutir
sabe, como posso modificar? Eu acho que as pessoas têm que ser perguntadas a isso, né? Eu acho que as pessoas precisam mostrar isso. A gente sabe, claro, que tem, infelizmente, pela forma que foi criada desse sistema de deixar pessoas abaixo da miséria, né? Porque até a gente vê isso nas questões das grandes periferias, o não acesso à política pública, né? De fato, que compreenda, a gente vê aí a criminalidade de forma gigantesca, aflorada. Isso tem chegado também nas aldeias, né? Aí a gente tem acompanhando, inclusive, o uso de drogas. Né? A gente vai falando das coisas boas, mas também tem as coisas ruins, né? Para que as pessoas também compreendam, né? E esse trabalho de educação que a gente vai formando, né? Então, assim, a gente tem todo esse como, inclusive, para poder ajudar a botar a mão aqui, esse tempo atrás, plantamos uma árvore lá, que o pessoal falou, nossa, a gente tinha tentado tantas vezes plantar essa árvore lá, que é uma árvore nativa, de lá que eu me passei o nome agora, e nesse dia que a gente foi fazer atividade de educação, inclusive, que foi na UNEB, lá, uma árvore para ser plantada por vocês, né? Não foi gameleira, não, foi outro nomezinho, né? E aí a gente foi plantou essa árvore, né? Aí ritualizamos todo o processo da árvore, nos conectamos com ela, né? Para que ela pudesse frondar e dar seus frutos, né? Mais tarde. E o pessoal esses dias falou com a gente, né? Que a árvore está uma lindeza, né? Coisa que ninguém falava, mas é isso, né? Essa conexão que a gente precisa ter. E reconexão, né? Se a gente não consegue ter a reconexão, a gente não consegue avançar, né? Então, para a gente avançar, precisa se trabalhar todo o seu ser interior e trazer o grau do pertencimento de cada um. Porque se a gente não trabalha o ser do pertencimento de cada um, seremos seres frágeis e aonde o vento é fixo, né? Então, isso a gente precisa fazer esse trabalho de reconexão, de enraizamento, né? De compreensão, para que tudo isso que a gente está discutindo aqui possa aflorar para outras pessoas, né? E que elas se sintam bem em nosso meio para dizer, nossa, né? Onde eu estava era totalmente diferente. Eu posso agora fazer o diferente, né? É assim. Então, é esse caminho que eu acredito que a gente pode seguir, é esse caminho que a gente pode compartilhar, é esse caminho que a gente pode chamar mais pessoas para se juntar a nós, né? A formiguinha, ela está aí, né? A formiga, ela ensina tudo, né? A forma de trabalho, né? Como é que ela faz, coletiva, todo mundo se ajudando, ninguém segura o peso da folha sozinha, né? Então, é esse trabalho que o ser humano precisa ter, de observar, só observar, né? Já vai ser de grande valia, né? De olhar, né? Ter um olhar não para o que está sendo mostrado, mas olhar para além do que está sendo mostrado. Ok, é muito bom. Obrigado, Cacique Ramon, Tupinambá, por ter compartilhado tanta sabedoria aqui com a gente e especificamente falando de educação, né? E quanto que a gente pode compartilhar e, na verdade, quanta sabedoria e experiências que a gente pode trocar. Então, eu queria agradecer muito do coração, né, por você ter aceito aqui de participar dessa entrevista e queria falar para você divulgar das doações que vocês estão recebendo para cuidar nesse momento aí dessa pandemia, né? Então vocês estão com os programas de doação, então você poderia divulgar de novo, mas eu vou deixar também lá escrito isso para ficar mais fácil, mas seria bom você reforçar, né, esse pedido para que a gente possa deixar aqui no vídeo. Não sei se o Márcio também quer falar alguma coisa para a gente encerrar. E se também, se quiser falar mais qualquer coisa, você fica à vontade, que aqui, né, você tem a palavra. Legal. Cacique Ramon, muito importante
muito bom receber você para conversar e para entender melhor o povo indígena, né? Principalmente o povo tupinambá. E eu me lembrei agora de um momento em que eu fui para o Peru, para Machu Picchu, e eu tinha um guia que era de uma família mais tradicional inca. E ele conhecia muito da história do seu povo. E aí, em determinado momento, eu perguntei a ele como é que eu poderia conhecer mais os incas, né? Como é que eu poderia saber mais e se havia algum livro que pudesse me ensinar. Eu fiz uma pergunta ocidental para ele e ele me respondeu: olha, para conhecer os incas, só vivendo com os incas. E que é isso, né? Eu fiz uma primeira pergunta a você sobre como é que vocês se organizam socialmente e você me respondeu sobre o modo de ser tupinambá. Já mostra uma diferença muito grande da cultura e de como se organizam mesmo. E lembrando dessa experiência, né, com os incas, eu faço duas perguntas. A primeira é: vocês têm relação com esses povos ainda? Tem alguma história? Eu acho que o Álvaro vai tremer ali, porque pode se alongar muito, mas, assim, brevemente, o que é que você pode contar dessa história de relacionamento entre os povos indígenas, tupinambás, com incas, maias? E a outra pergunta é: já que para conhecer os incas é necessário viver com os incas, presumo que seja o mesmo com os tupinambás. E pergunto se vocês receberiam o Caraíva aqui de uma experiência na tribo de vocês. Caiu. Não, foi engraçado. Eu vou tremer, né? Porque eu tinha acabado de te perguntar: você tem mais alguma pergunta? Você falou não. Pois é, eu lembrei depois. Mas tudo bem. Mas foi muito boa essa pergunta. E eu também tinha... quando você fez a pergunta, eu me lembrei de uma coisa que eu queria falar, porque a nossa educação é baseada muito na teoria, né? E para eles não existe tanto essa dissociação, né? Teoria e prática é uma coisa integral. Oi, Ramon. Pronto, voltamos. Opa, voltamos. É isso Voltou aí? aí. Voltou. Beleza. E a pergunta, deu para ouvir a pergunta do Márcio. Márcio, sobre essa questão dos contatos com outros povos, além da gente, né, é difícil falar sobre, né, essa questão dos contatos, porque a gente sempre foi povo daqui, né? A gente tinha uma relação, porque a família Tupinambá era gigantesca e tinha relação territorial de um com o outro, né, por rios ou por outros lugares, né? Então a gente está na zona litorânea do Brasil, né? Então eu não sei dizer se possivelmente algum outro, né, que possa ter tido esse contato mais expressivos ali, que já vai entrando para a região maias, né, tudo mais. Agora o que a gente são muito grande dentro dos nossos grafismos, a gente se vê muito isso, né? Os grafismos que são feitos, inclusive não só por nós, povos originários dessa região, né? Entre Peru, Chile, Brasil, Paraguai, que anda e faz vivências com muitas pessoas, né? E a gente também é convidado para participar de vivência com ayahuasca, rapé, cambô, né? E outras coisas mais com outros povos, da Colômbia principalmente, né? A gente vê que muita coisa se assemelha, né, nos grafismos, inclusive, né? Eu ouvi dizer de um colombiano originário que ele falou que o Tupinambá, é possível que tenha alguma ligação também aí nessas caminhadas, né, ancestrais aí, que se encontra uma irmandade mesmo assim, sabe? Um guerreiro. Bom, a gente teve um problema aqui com a conexão, né?
Márcio está por aí? Oi, Álvaro, Márcio, está ouvindo? Sim, voltou. Está ouvindo? Sim. Certo. Então, possivelmente, pode ter isso, né? Inclusive, tem um documentário chamado Terra Sem Males, que traz essa trajetória, né, dos indígenas, né, peregrinando, né, aí territorialmente, em vários cantos aí do Brasil e na América Latina. Então, possivelmente pode ter acontecido, né? Mas aqui, para a gente mesmo assim, entre nossos entes aqui, a gente não consegue ouvir esses relatos, né? Aqui. Então, do litoral, né? Povos do litoral aqui. Né? Aí na Amazônia deve ter bastante o pessoal do Acre, né? Entendimento e um contato maior, né, com essa relação aí, porque estão mais próximos. E voltando a essa questão de receber pessoas, a gente sempre recebeu pessoas aqui na nossa comunidade, né, pessoas que queiram de fato vivenciar, né, a gente não recebe pessoas para passear, né, a não ser as universidades que têm seu tempo corrido, né, que vem, mas a gente sempre pede que as universidades se organizem para ficar 2, 3 dias, né, aí para poder estar conosco aqui na comunidade, por nada, né? Então recebemos pessoas aqui, inclusive alguns eles a psicologia nossa, né, como é que se dá esse processo da nossa psicologia aqui, e muitos deles se viram totalmente despreparados para poder lidar com pessoas, porque primeiramente eles não estavam se cuidando, né? E a gente fez o processo deles de se cuidarem primeiramente, né? Então muita gente teve memória de suas avós, bisavós, né? Muita gente, foi mesmo assim um trabalho muito lindo com eles, cerca de 38 alunos de psicologia aqui na aldeia, né? Então, meu irmão, se você, né, quando passar todo esse processo, essa pandemia aí, né, a nossa casa vai estar aqui sempre, né? A gente tem esse trabalho aqui de envolvimento com as pessoas, então sinta-se à vontade, né, a família, vocês que decidem. Maravilha, obrigado, cacique. Passando Tá essa ouvindo? cultura toda aí. Oi. Oi. Está ouvindo? E eu estava dizendo que agradeço muito, e passando essa loucura aí dessa pandemia, nós vamos combinar. Mas eu não vou para ficar 2, 3 dias não, viu? Vou ficar mais. Massa. Venha, já teve pessoas aqui que veio até dos Estados Unidos. Ficou aqui um mês, teve um alemão que veio e ficou 2 meses, queria ficar 1 ano, aí mandou ele embora. Vai embora. Eu vou embora antes de me mandar embora. Olha, mas dizer a vocês assim, né, agradecer a vocês por esse chamado, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esses diálogos com as pessoas, né, que a gente possa fazer essa troca mesmo, assim, sabe, carinhosa entre a gente, né, para a sociedade, né, as pessoas mais estão assistindo a gente aí nessa entrevista, né? E para quantas pessoas que vai chegar, né? Mas que chegue para o máximo de pessoas que a gente puder, e dizer assim, né, que dentro dessa campanha, mesmo que as pessoas possam contribuir com a gente, porque nós estamos em uma grande construção de agrofloresta, com plantas medicinais, com hortaliças, verduras frutíferas, né? Então a gente está pensando também nessa cadeia alimentar maior, justamente por conta dessas pandemias, né? Porque para a gente não ficar o tempo todo fazendo campanhas, né? Então a gente, nesse momento, como fomos pegos aí de surpresa, muita coisa deu para suprir aqui a aldeia, né? Mas chega um momento que não dá, porque você tem que aguardar a outra cultura que está vindo. Então, por isso a gente fez as campanhas para poder agregar mesmo aqui com as famílias, né, com cestas básicas, e materiais agrícolas também, semente nativa mesmo,
né, de milho, feijão, abóbora, aqui agregar com a nossa natureza aqui. Então, vou passar para o Álvaro esse cartaz, aí o Álvaro, né, e o Márcio aí veem para onde vocês podem estar encaminhando aí com a rede de vocês também, que as pessoas possam se solidarizar também conosco, né, e nos ajudar nesse momento tão importante. Até para que preservar a vida dos indígenas aqui, para que não precisem ir para a cidade, né? Com certeza, Ramon. A gente vai divulgar aqui nas nossas redes e eu vou pedir depois, se você puder também, pode ser pelo WhatsApp, me manda informações, eu estou vendo aí atrás de você, que você comentou, sobre a Teia dos Povos, né? O que vocês estão fazendo, como é que funciona, para que a gente também possa divulgar e talvez participar, contribuir, né, nesse processo. Então, eu agradeço mais uma vez, Cacique Ramon. Não esquece de mandar um abraço carinhoso para a Nádia, que ela não voltou, mas eu sei que ela também tem muitas histórias para contar. Pode falar. É só dizer assim, né, que a teia ela foi algo construída por nós todos, né? Essa coletividade de movimentos, né? Índios sem terra, quilombolas, pescadores, extrativistas, e a gente sempre faz as nossas jornadas de agroecologia. E a última jornada agora foi na terra indígena Paiaiá, em Utinga, aqui na Chapada Diamantina. Estamos ainda construindo a próxima, né, jornada. Aqui está organizando isso para saber, mas com calma ainda, né, com paciência, tentando organizar tudo isso, a jornada de agroecologia. E nessa sexta agora nós tivemos cerca de 7 mil para ver como a coisa está funcionando. E para ver, né, como as pessoas estão se interligando cada vez mais nessa construção, reconstrução de vida, né, coletiva, participativa, entre movimento, entre pessoas. Então, teve gente do Brasil inteiro e do mundo, né, que vieram para cá para poder conhecer as sementes nativas da produção das famílias que trabalham coletivamente, né, porque aqui na aldeia a gente não chama agricultura familiar, né, a gente chama agricultura coletiva, né, porque não é só um governo aí, né, ele cria políticas e diz que é agricultura familiar, né, então a gente tem essa agricultura coletiva consociada aqui com todas as famílias da aldeia, então é dessa forma. Então a Teia dos Povos ela tem essa construção de pensamentos, de produção mesmo, sabe, orgânica, né, primeiramente orgânica, sem nenhum elemento químico. Então, essa também é para trazer essa reeducação alimentar também, coisas químicas cheias de venenos agrotóxicos que ocasionam muitas doenças nas pessoas, né? Então, tem um videozinho que chama, né, O Veneno Está na Mesa, né? E a gente, inclusive, passa aqui para dizer essa trajetória dessa produção perversa que tem nas grandes. Então, é isso, né? Eu quero nos iluminando, encaminhando nessa trajetória e que possa dar força a vocês aí também, nesse lindo trabalho que vocês desenvolvem, né? E espero também que, quando passe toda essa pandemia, eu e Nádia estávamos programados para ir a São Paulo esse ano para fazer vivências com as pessoas, com as nossas medicinas naturais, mas infelizmente não podemos ir, mas logo quando passar essa pandemia, nós vamos rearticular também para que nós possamos estar aí com vocês em São Paulo e quem sabe a gente pode conseguir fazer, né, uma atividade aí com os alunos também. Com certeza. Então, o convite Oi, já Álvaro, fica... Oi, Márcio. Oi, Ramon. Estou ouvindo. Tá, eu te ouvi Sim. também, acho que o Márcio também. O convite já está aceito. A próxima vez que vocês vierem para São Paulo,
a gente vai fazer alguma coisa aí juntos. E, inclusive, fica o convite, se vocês quiserem ficar aqui em casa, a casa está aberta. Não tem muita árvore, não tem um rio vermelho passando, mas dá para ficar aqui. A gente dá um jeito. E se quiser conhecer o interior de São Paulo, eu estou por aqui. Tá bom, meu irmão. Gratidão. Você, Márcio. Massa, massa. Vamos lá. Não, tá combinado. Cacique Ramon, foi um prazer e desejo aqui do coração que vocês fiquem aí muito bem e que todos com muita saúde, tá? Oi, alô. Agora sim. Agora tá ouvindo. Voltou. Voltou. Considerações finais. Eu tava desejando para vocês que vocês fiquem aí muito bem, né? Desejando do coração aí muita saúde, que vocês passem bem e que a gente possa então em breve se encontrar olho a olho e continuar esse trabalho aí, onde um pode apoiar o outro naquilo que tem de melhor, né? Então, estamos juntos. A gente estava concluindo aqui os agradecimentos à tua participação, muito rica, muito espirituosa, muito relevante para a gente. Então, muito obrigado. Desejo muita força para o teu povo superar essa pandemia, que ocorra tudo bem, que não tenha mais nenhuma baixa aí entre os seus, e a gente se vê aqui em São Paulo ou aí na Bahia. Forte abraço. Gratidão. Gratidão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Ramon. Gratidão, Álvaro. Até mais. Até mais. Qualquer coisa, eu estou no zap. Tá joia. Até. Fica bem. Você também. Obrigado. Tchau.